Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê. É com grande alegria que nós estamos nessa nossa conferência online para todos. E o tema que nós escolhemos hoje é um tema que geralmente eu não gosto de falar desse tema, né? Mas atendendo a muitos e muitos pedidos de nossos alunos, de nossos ouvintes, né? Nós vamos falar especificamente não desta política que está aqui, em nosso mundo, em nosso plano, né? Eu quero deixar bem claro que eu não vou falar de partido de direita, partido de esquerda, partido do centro, né? Centro-esquerda, centro-direita. Não vou tocar nessas questões. Nosso trabalho é um trabalho sempre voltado a uma visão espiritual, a uma visão transcendental de tudo. E por isso nós resolvemos falar como seria a política na era da luz. Tá? Para vocês entenderem a diferença entre o que acontece na era da luz, numa civilização adiantada, e o que é a política numa civilização nas trevas, numa civilização atrasada como a nossa, que nós estamos vivenciando. Então é muito importante uma coisa, eu vou começar com uma citação de Siddhartha Gautama, o Buda. Ok? Muito bem. Um de seus discípulos, certa vez, fez a seguinte pergunta a Buda: Mestre, fale-nos sobre o mal no mundo. Tá? O porquê as guerras, o porquê de tudo isso que existe no mundo, porquê existe a fome, porquê existe todo este mal no mundo. Aí Siddhartha Gautama respondeu ao seu discípulo: o mal não existe no mundo, não existe mal no mundo. O que existe, o mundo aí fora exterioriza o que acontece dentro do interior do ser humano. O ser humano é que exterioriza seus atos externos. O que está dentro dele, ele exterioriza. Então, se lá dentro dele ele está deprimido, ele está angustiado, ele está revoltado com a vida, está com ódio, com raiva, ele então vai exteriorizar essas atitudes para o mundo exterior. Então o mundo lá fora nada mais é do que reflexo de tudo que está acontecendo dentro do ser humano, no interior do ser humano. Tá, ok? Então é muito importante nós dizermos isso. Então quando você falar, Laércio, existe o mal, existe o bem, aonde? Dentro dos seres humanos apenas, dentro do homem. O homem exterioriza essa atitude. Dentro desse mesmo princípio, eu vou contar uma história zen para nós começarmos o nosso debate, nosso bate-papo. Né? Existia um monge japonês, né? Um monge zen japonês, e vai diante dele o chefe dos samurais do imperador. Bom, para vocês entenderem o que é um samurai. O samurai geralmente são as guardas de elite do imperador japonês. Então o imperador japonês, né, ele tinha a famosa guarda, né, pessoal dele, que eram os homens mais bem treinados no império em termos de artes marciais, em artes da guerra. Geralmente esses indivíduos entravam muito crianças na arte do samurai, e era tradicional, então, você formar o samurai para ser aquele indivíduo obediente 100% ao imperador. Morre pelo imperador, certo? Então, muito bem. Então, só que você tem que entender que os samurais não eram pessoas esotéricas, não eram pessoas místicas, eles eram simplesmente soldados de elite do imperador, ok? E aquele ego desse tamanho, aquela honra, aquela coisa violenta, um ego gigantesco. E eles tinham poder para matar, fazer o que quisesse no Império Japonês. Muito bem. Então, o chefe desses samurais, certa vez, foi até Dogen, um mestre famoso zen, senta diante dele e faz a seguinte pergunta a ele: Mestre, existe essa coisa de céu e inferno? O mestre zen olha para a cara dele e faz a seguinte pergunta para o samurai: mas quem é você que está fazendo essa pergunta para mim? O cara fala: olha, meu senhor, eu simplesmente sou o chefe dos samurais do imperador. Meio arrogante, né? O mestre zen olha para ele e fala assim: como? Com essa cara? Você mais parece um mendigo. O samurai
ficou com tanto ódio, com tanta raiva, levantou-se, arrancou a espada e ameaçou cortar a cabeça do mestre. E o mestre sereno, tranquilo na sua posição, sentado de pernas cruzadas, diz: eis que neste momento se abrem as portas do inferno. E o samurai com a espada na mão ouve o mestre falar aquilo. Para, compreende, embainha a espada, ajoelha-se na frente do mestre e agradece aquela grande lição. E o mestre então abre os braços e fala: e eis que neste momento se abrem as portas do céu. Lembrando primeiramente, qual foi a pergunta? Mestre, existe isso de céu e inferno? Então o mestre japonês mostrou para ele que o inferno somos nós mesmos que criamos. A partir de uma atitude guerreira, de uma atitude egóica, de uma atitude violenta, que eu vou causar morte, eu vou matar, eu vou destruir, eu abro as portas do inferno. Eu gero o inferno, que é uma atitude que vem de dentro de mim. E a partir do momento que o samurai usou a sabedoria e a compreensão, embainhou a espada, agradeceu, curvou-se, o mestre fala: neste momento, então, se abrem as portas dos céus. Significando compreensão, elevação espiritual e sabedoria. Então, um homem ignorante só pode exteriorizar a sua ignorância, só pode exteriorizar seu ódio, só pode exteriorizar seu ego, sua ganância, o seu desejo pelo poder, seu desejo pela fama, o seu desejo pelo sucesso, pela dominação, pela escravidão das outras pessoas. Riqueza, dinheiro, posição social. O verdadeiro sábio é aquele que não deseja absolutamente nada disso. É aquele que vibra pela sabedoria e a verdadeira sabedoria do espírito, da alma. Então, quando o monge, ou seja, o samurai, compreendeu essa lição e se curvou e cumprimentou, ele disse assim: este ato de sabedoria significa a abertura dos céus. Então, se todos os homens na terra fossem sábios o suficiente, todas as suas atitudes, toda a exteriorização de suas atitudes para com o mundo, seriam de grande louvor e de grande luz e de grande sabedoria. Certamente não existiria mais o inferno na terra. Não existiriam as guerras, não existiriam os conflitos, não existiriam as diferenças de classes sociais, não existiriam absolutamente nada disso. Não existiria luta pelo poder, o desejo de mandar, de governar, de dirigir, de possuir, principalmente. Com base nesse grande ensinamento desses grandes mestres do passado, nós vamos iniciar a nossa palestra. Tá ok? Nós vamos iniciar a nossa palestra falando sobre a política da nova era ou a política da era da luz. Vamos esclarecer primeiro o que vem a ser a era da luz, depois vamos introduzir a ideia da política num cenário onde os homens estariam vivendo na era da luz, portanto, uma consciência plena sobre si mesmo. Então vamos lá. Muito bem. Então, o que significa era da luz? Né? Então, primeiro nós precisamos entender o que significa a era das trevas, né? Era das trevas significa, o conceito trevas aqui, significa ignorância, tá? Ok? Então Buda, lá atrás, presta bem atenção, Siddhartha Gautama, em o cerne de sua doutrina, Buda prega 4 nobres verdades. 4 nobres verdades. Tá? Então, as 4 nobres verdades budistas. Ok? Dessas 4 nobres verdades de Buda, a primeira constatação de Buda é: o sofrimento existe. Então, ele diz assim, a humanidade
vive em conflito, em guerra, doença, fome, né? Disputas sociais, guerras. E é isso que a gente já está cansado de ver, o resto de toda a humanidade. Então, Buda fez uma constatação: o sofrimento existe. 2. Qual é a causa do sofrimento? Então, Buda dizia que a causa do sofrimento era um conceito indiano chamado avidya, que significa exatamente ignorância. Ou seja, simplesmente pelo homem viver nas trevas. Ok? Aí a gente vai discutir que trevas é essa e qual é o conceito da luz dentro de tudo isso daí. Mas o Buda também disse, né, que, na sua terceira nobre verdade, que esse sofrimento e essa condição humana pode ter um fim. Então a terceira nobre verdade diz isso. Isso pode acabar. Né? E ter um fim. Esse sofrimento. Claro, se o Buda disse que a causa do sofrimento é a ignorância, como que você vai acabar com a ignorância que é a causa do sofrimento? Né? É claro, atingindo a luz, buscando a luz. E o Buda, na sua quarta nobre verdade, ele estabelece um caminho para o discípulo chamado caminho óctuplo, né? Ok? Caminho óctuplo, que são 8 sendas que ele vai dar para o discípulo chegar a um estado de sabedoria plena, que é considerado iluminação, ou que significa estar na luz, viver em função da luz, da sabedoria. Então, gente, era da luz significa o despertar do homem e da sociedade para a sua real natureza. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Todos os grandes textos sagrados da humanidade falam do fim da Era das Trevas e o início da Era da Luz. Tá? Na Índia nós temos, né, o final da Era de Krita, né, o final da Era das Trevas e o início da Era de Satya, a Era da Sabedoria. Ok? A palavra Satya significa sabedoria. Ok? Então, o que essa sabedoria vai trazer? Quando um homem, então, se ilumina, quando entra num estado de iluminação, o que muda em sua vida? O que essa sabedoria traz a ele? Ok? Então é isso que nós vamos conversar agora, para entender como um político agiria estando na luz, estando na consciência da luz. Ah? Uhum. Então vamos lá. Muito bem. O que vem a ser um homem iluminado? O que um homem iluminado sabe e que a maioria dos seres humanos não sabe? Então vamos enumerar. Primeira, um iluminado conhece a si mesmo. Ok? Esse si mesmo sem separar. É separado, né, Thalita? Então, o iluminado conhece a si mesmo. Mas o que esse conhecimento a si mesmo traz? Primeiro, então vamos lá. 2. Este ser sabe de todas as suas encarnações anteriores. Anteriores, não só na Terra, como em outras partes da galáxia. Anteriores. 3.
Ele sabe, né, de todo o tempo passado no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, né? Porque às vezes o importante não é você lembrar das vidas passadas, mas lembrar de sua natureza espiritual entre uma vida e outra. Os anos que você passa no plano astral esperando a próxima reencarnação, toda essa sociedade mais avançada, né? Ele vai descobrir aquilo que eu sempre venho pregando aqui, né? Nas minhas palestras, né? Ele vai descobrir a vida após a morte, né? Essa é a primeira coisa. 4, a vida após a morte. Né? Entendeu? Essa continuidade da vida e não só a vida após a morte, como uma das coisas mais importantes do meu trabalho, é a vida antes da sua primeira encarnação na Terra. Isso é muito importante, porque muita gente acha que todo mundo começa aqui na Terra. Tudo inicia-se aqui, isso não é verdade. Então, eu venho sempre colocando para vocês no meu projeto, né, de desenho aqui, da nossa estrutura, de nosso curso sobre o projeto Terra, né? Eu venho colocando para vocês que tem a superfície da Terra, as pessoas encarnadas, e você tem, né, todas as outras superfícies da Terra, feita de uma matéria mais tênue, mas não passa de material não passa dessa mesma dimensão, onde você tem umbral, significando todas as pessoas que estão na superfície do planeta, numas trevas profundas, né? A gente já vai discutir isso. Penumbral, o plano da transição entre luz e trevas, o plano da luz, o plano dos ascensionados aqui, e o plano do comando do projeto Terra. Então, veja bem, existe tudo isso aqui está oculto para quem está encarnado nas trevas. Então, toda a civilização que está na superfície das trevas, da Terra, é uma civilização que está totalmente nas trevas do conhecimento espiritual. O iluminado, um homem iluminado, ele vai transcender, ele vai tomar consciência das épocas que ele vivia nos planos, ele vai entrar em contato constante com os espíritos. Então, um outro ponto importante aqui, ó. O iluminado, ele está em contato constante com os espíritos. Ok? Então, para ele, essa barreira entre os vivos e os mortos não existe mais. Ó, isso é muito importante, porque isso vai fazer toda a diferença para a política. Você está entendendo? Vai fazer toda a diferença. Né? Então, quando você percebe e você acorda aqui no meio dessas trevas da superfície do planeta, um homem acorda, e ele vai se lembrar de tudo que ele foi das vidas anteriores. Ele vai olhar e vai ver os espíritos ao seu lado, parentes que morreram, pessoas, amigas que partiram, pais, avós. E claro, ele vai compreender o porquê que ele está aqui. O que ele veio fazer nessa superfície. Por que ele nasceu, por que ele cresce, por que terá que morrer necessariamente. Então ele compreende a sua jornada como homem cósmico, como um ser espiritual. Ok? Muito bem. Vamos entender uma coisa. Por que um homem aqui na Terra rouba? Em primeiro lugar, ele rouba, né? Porque ele acredita que não será pego. Ele rouba escondido, sempre se rouba escondido. Não vamos falar das necessidades do porquê que ele rouba, tá? Não vamos jogar esse negócio aí, não. Tudo é uma questão de caráter. Né? Vamos supor. Agora, e se ele perceber, a partir de um momento, que nunca mais vai existir 4 paredes? Que nenhuma atitude que ele fizer nesse mundo não será flagrada, observada pelos espíritos que estão no invisível ao redor dessas pessoas e que você não vê. Você está num lugar, você acredita que está sozinho, mas existem muitos espíritos te observando, te olhando e vendo as suas atitudes. Então, né, não tem mais 4 paredes. Vamos juntar um grupo de políticos que começam a fazer
uma roubalheira e uma corrupção. Não existe mais isso. Essa corrupção não vai ser mais possível quando você tem tudo na luz, tudo nas claras. Todo o conhecimento se manifesta, todas as atitudes estão claras, porque as pessoas são telepatas, as pessoas entram na mente dos outros, né? Está todo mundo vendo as atitudes, não tem mais aquele invisível, não tem mais o oculto. Na era da luz, não existe o oculto. Tá? É por isso que quando você morre, você chega lá no conselho kármico, o cara está com a sua ficha toda. Né? Ou seja, tudo que você fez está registrado. Até aquelas coisas que você fez escondido, né? E achava que ninguém sabia. Né? Está lá até foto e filme. Né? São Pedro grava tudo com alta tecnologia, meu filho. Tem as câmeras de São Pedro de vigilância. Você não sabe disso. Você que vai lá no motel escondido da mãe, baixando o carro lá para ninguém ver. Ih, rapaz, você não tem noção quantos espíritos estão vendo. Está anotando no caderninho lá as falcatruas que você faz. Então veja bem, né? Uma condução política não vai ser feita por pessoas nas trevas. Então, como que um homem, estando na luz, ele vai agir? É claro, ele vai agir como um Buda, ele vai começar a agir como um Jesus. Sabe? Ele vai agir como um grande ser. E as suas atitudes serão atitudes correspondentes ao que está dentro dele. O Buda não disse que a gente exterioriza? Se você desenvolve esse estado de consciência, naturalmente vem um estado que a gente chama de amor cósmico, o estado de vibração, o estado de consciência cósmica. Esse ser, então, ele vai entender, olha o que esse ser vai compreender. Presta atenção, isso é muito importante. Por que a política toda vai mudar na era da luz? A economia toda vai mudar na era da luz, a ciência vai mudar, as religiões irão mudar. Porque uma das questões mais importantes que vai acontecer é entender que existe uma extrema ordem já estabelecida na Terra. E que a Terra tem um comando planetário de seres de luz. E esses comandos vão descendo até os planos inferiores, vamos assim dizer, e todo o projeto dessas almas que são transmigradas de estrelas distantes é coordenada por essas grandes inteligências que decidem o fluxo e tudo que vai acontecer aqui. Então, existe uma ordem estabelecida, existe já a política pronta no mundo espiritual. Existem as pessoas que decidem aonde você vai encarnar e como você vai encarnar aqui na Terra. Então, esta ordem política já está estabelecida no mundo espiritual. Por exemplo, o fato de eu ser um médium, de eu ser um sensitivo, interagir, conversar, eu não posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo consciência de certas coisas, eu, Laércio Fonseca, tenho que obedecer às leis. Existe uma lei instalada aqui. Existe uma ordem instalada aqui. E essa ordem é uma ordem vinda dos planos da luz. De seres que estão num nível de consciência extremamente elevado. Então, esta ordem, ela já está estabelecida no universo. Então, quando a humanidade, quando acontecer uma transição planetária aqui, uma interferência extraterrestre, o que vocês acharem melhor, e a humanidade começar a acordar, quando a humanidade começar a despertar, você vai perceber que o ego vai morrer. A individualidade começa a morrer. E então vai se perceber que existe uma hierarquia superior. É só vocês entenderem que eu sempre falo aqui. Os extraterrestres impediram o holocausto nuclear na Terra, enfiando o dedo na cara das potências mundiais nucleares na década de 50 e 60, dizendo a elas, olha, vocês parem com essa atitude nuclear, vocês segurem esse holocausto, porque se vocês começarem a guerra, nós vamos acabar. Porque vocês não mandam nesse planeta. A partir do momento que você tem uma atitude que você pode destruir toda a Terra e provocar um caos no projeto como um todo, vocês não têm mais essa hierarquia. Você vai ter que obedecer às ordens lá de cima, de uma hierarquia já estabelecida. E os extraterrestres, como porta-voz dessa hierarquia superior, desceram aqui e botaram o dedo na cara desses grandes políticos, desses grandes homens, que até hoje, você vê, até hoje as potências nucleares ficaram
para trás. Elas podem até ter as armas, desenvolver, mas elas não podem usar. Porque a partir do momento que se elas quiserem usar essas armas, as forças superiores dizem que elas romperam com a lei maior. E a partir do momento que o homem rompe com essa lei maior, que é estabelecida do alto, pela luz, a humanidade terra é enquadrada dentro de outros processos, e aí a intervenção superior, ela é imediata. Né? Então, por exemplo, por isso que eu sou uma pessoa que quem me conhece há muito tempo sabe que eu falo muito pouco das experiências minhas astrais, porque eu estou inserido dentro de uma lei. A partir do momento que eu compreendo essa lei, eu passo a obedecer essa lei. Essa lei vem da luz, ela não vem das trevas. Então, quando você começa a acordar, você começa a despertar, você percebe que existe uma ordem já estabelecida maior. Existe um governo oculto na Terra. Existe um governo oculto nesse planeta que realmente governa e funciona. E não é esse governo que vocês estão pensando aí, não, da nova ordem mundial, esse pessoal das famílias ricas do mundo, nada disso, não tem nada a ver. Dos Illuminati, nada disso, é outra história. Isso aí a gente chama de organização das trevas. Gente que se organiza nas trevas para fazer atitudes das trevas. Porque eles são seres das trevas. Então o que eles exteriorizam? A sua ignorância das trevas. Em busca do poder, em busca do controle, em busca de grana, de poder, controle político, controle ideológico e dominação ideológica em todos os sentidos. As pessoas não estão lutando pelo conhecimento da humanidade. As políticas mundiais, hoje, elas controlam o conhecimento, impedindo a liberdade de expressão, impedindo a liberdade do cidadão de ir e vir. Né? Eu não preciso nem falar os países que fazem esse total controle. Né? Que tem um medo terrível que as pessoas possam despertar, possam ter conhecimento por si só. Né? Vide a briga das religiões. Né? As religiões, elas lutam por ter o seu discípulo, por pegar esse discípulo, para ter cada vez mais poder de dominação no mundo. Porque a verdadeira religião deveria libertar o homem, não ter mais controle sobre ele. Né? A verdadeira religião liberta, a verdadeira religião não prende, não escraviza o discípulo. E o verdadeiro mestre liberta seu discípulo, também não escraviza. E o verdadeiro mestre não tem seguidores. O verdadeiro mestre nunca se considera um guru de ninguém. Né? Então, era da luz é a era do grande despertar. E quando o homem desperta para essa natureza espiritual, tudo na sua vida muda. E se acontecer de se despertar de uma forma, vamos assim dizer, mais cósmica, por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui, aqui vale a regra das trevas. Então, aqui é as trevas. Então, a política é a política das trevas, a ciência está a serviço das trevas, em grande parte, certo? A favor do dinheiro, da grana e tudo mais. Aqui a humanidade começa a despertar quando ela morre. O espírito morre, vai para a transição. No entanto, aqui, gente, está uma verdadeira sociedade na luz. Então, essa regra, essa organização social que nós estamos discutindo aqui, já existe aqui. Nessas cidades astrais. Nesse conselho astral. E, quando você passa por isso aqui, você vai perceber que essa política, ela pertence ao cosmos, pertence ao universo, pertence à galáxia. Restringindo a conflitos, a guerras, a dominação e essa política que nós temos das trevas, essas divergências de direita e esquerda, apenas as trevas umbralinas da superfície dos mundos densos da matéria. Portanto, não confunda, né, os políticos que nós estamos tentando votar hoje em nossa política mundial com seres de luz. Os seres de luz não têm nada a ver com nossos políticos atuais. Com o homem atual, com o desejo de dominação do homem atual, com o desejo de poder, com o controle, estabelecendo guerras e conflitos. Nós percebemos que essa questão num planeta da direita e da esquerda nos últimos 100 anos simplesmente estabeleceu uma guerra ideológica, um conflito ideológico que levou à morte de milhões de pessoas neste planeta. Todas as guerras para impor ideais políticos de direita ou de esquerda levou a humanidade a grandes catástrofes e a grandes
mortes e massacres sem precedentes. Então isso não se justifica. Tá? Então, o que nós temos que entender é que nós devemos falar de uma verdadeira mudança. E a verdadeira mudança vem com a mudança do homem interno. Mas não é com uma educação de matemática, física, biologia e ciência, não, que todo sistema político quer dizer. Não é melhorando a segurança. Quando você faz isso, você muda a segurança, as pessoas não vão matar mais ninguém, as pessoas não vão roubar mais ninguém, elas estão na luz, elas enxergam o que elas são. Então, naturalmente, se estabelece uma nova ordem mundial. Uma nova ordem planetária baseada em leis cósmicas. Em leis que já existem e são vigentes na superfície do nosso projeto, que de uma forma oculta vocês não sabem que elas existem. Todo político morre, todo presidente morre, todo imperador no passado morreu. Todo imperador que se achava Deus aqui na Terra, morreram e foram ajustar contas no plano espiritual. Pode ter certeza disso. Eu conheço quase que todos esses caras de grande. As pessoas chegam para mim, Laércio, onde está Hitler hoje? Pode ter certeza que está junto de muito parente seu e muitos políticos de outros países também. Pode ter certeza disso. Não tinha santo naquela época, cara. Todo mundo era bandido, dos dois lados. Os conflitos sempre começam por ideais econômicos, por ideais de dominação, de poder, de julgar que os outros são inferiores, como os judeus foram julgados uma raça inferior, né? No nazismo alemão, e não preciso citar itens aqui de países, não quero fazer isso. Mas todos vocês que me assistem sabem o que eu estou falando, todos vocês estudaram história. Só que o problema de estudar história, gente, na Terra, é uma merda, porque nunca você vai ter um professor que te ensine história. Todos os seus professores vão ensinar as tendências da história que ele acredita. Você nunca vai ver a história como ela é, como ela foi, realmente como ela aconteceu. Né? Então, nós temos, na verdade, não grandes professores, nós temos doutrinadores nas escolas. Eu sei, eu fiz universidade, na minha época a universidade era um antro de doutrinadores políticos. Sabe? Então, é extremamente complicado, né, você participar de uma doutrinação política, ideológica. Entendeu? Antes de um despertar da alma, de um despertar do espírito. Porque o indivíduo, quando ele não tem uma abertura espiritual, ele não tem uma verdadeira consciência espiritual de si mesmo, ele é facilmente manipulado por ideologias que prometem Deus e o fundo. Tá? É só alguém que tem um discurso muito bom, ele arrasta multidões, ele arrasta milhares de pessoas em função daquele ideal ou daquele pseudo-ideal que ele acredita ser a melhor coisa que será implantada na humanidade. Né? É muito clássico, né? É só vocês verem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma grande piada, né? Vamos tirar, né, o imperador do poder, vamos colocar o povo no poder, certo? Aquela grande Revolução Francesa com os 3 ideais fantásticos da humanidade, liberté, égalité, né? E vocês têm esses ideais. E o que aconteceu após essa grande revolução? Quem que a França colocou no poder? Napoleão Bonaparte, considerado um dos anticristos da humanidade, que levou a França a uma grande guerra, uma grande caos mundial. Então veja bem, que tipo de revolução você quer fazer se você não tem nenhum iluminado para colocar no poder? Você não tem nenhuma sociedade transcendida para colocar no poder. Você vai simplesmente trocar trevas por trevas. Você vai trocar bandido por ladrão, corrupto por assassino. Você vai ficar nesse jogo. Porque você não tem um ser transcendido que vai realmente mudar a ordem estrutural de tudo que está acontecendo. A política tem provado no mundo que ela não funciona. Não importa se ela seja de direita, de esquerda, de centro, aqui e acolá. Ela nunca funcionou porque os homens que as construíram e as vivenciaram são seres das trevas. São seres que ainda vivem o seu ego primitivo. Não são seres despertos na luz para criar uma doutrina da luz, para criar uma doutrina de igualdade, de liberdade. Né? Você está me entendendo? Esses ideais são utópicos quando você não muda o homem, você cria isso como uma lei e faz todo mundo obedecer por regra. Essas questões têm que ser natural do ser humano. Não roubar
Era uma coisa tão natural do ser humano. Você sabe que roubar é errado, cara. Você está me entendendo? Agora você pega o nosso Congresso Nacional todo, puta merda, ninguém consegue acreditar mais. Você está entendendo? Então é uma questão complicada, né? Muito complicada. Por isso, o meu ideal político, sinto muito, mas não está nesse planeta ainda. Meu ideal político não é de direita nem da esquerda, muito pelo contrário, né? É o ideal da luz. Infelizmente, a luz ainda não habita o coração dos seres humanos, não habita o coração de nossos políticos, não habita a consciência de nossos grandes líderes mundiais. Porque se isso acontecesse, o planeta mudaria radicalmente da noite para o dia. Haveria aquele sonho utópico da paz mundial, de todo o equilíbrio, né, financeiro e material não existiria mais na humanidade, ninguém acumularia tanta riqueza e o homem se sentiria vergonha, presta atenção, o ser humano se sentiria vergonha de ganhar 50 milhões por mês. Ele se sentiria altamente envergonhado quando ele olha para o teu lado, vê uma pessoa passando fome, ganhando um salário mínimo e trabalhando. Sabe, o que é o seu merecimento? O que realmente você merece? O que você realmente faz para a sociedade para merecer uma fortuna de dinheiro? Então, você pensaria melhor. Você não tem condições de gastar todo o dinheiro, nem de possuir esse dinheiro para quê? Né? Então as pessoas poderiam começar a viver uma harmonia de igualdade, com respeito. Né? Tudo isso que a gente vê na televisão todos os dias, eu quero respeito às mulheres, eu quero respeito aos homossexuais, eu quero igualdade de emprego, de salário, tal. Toda essa igualdade advém do quê? As desigualdades vêm das trevas, vêm de um pensamento primitivo das trevas. E todas essas questões acabariam quando o homem despertasse para a luz. Naturalmente, eu respeitaria o homossexual, respeitaria a mulher, eu respeitaria todas as divergências raciais, e entenderia que tudo isso não passa de roupas coloridas que os seres humanos vestem sobre suas almas, sobre seus espíritos. Né? Então não haveria mais racismo, não haveria mais absolutamente nada dessas ideologias que nós estamos discutindo hoje aqui, num mundo primitivo das trevas. Então, estar na luz faz uma diferença tão grande que vocês não imaginam. Estar acordado faz uma diferença tão grande. Eu falo isso porque eu sei como é que funciona a sociedade na luz. Eu sei como é que funciona a sociedade nos planos superiores. Num regime de amor, de igualdade, de equilíbrio, de harmonia. Coisa que não existe na superfície desses planetas densos que ainda vivem nas trevas da escuridão humana. Se alguém quiser fazer perguntas, Thalita respondendo, nós vamos conversando em cima disso. Professor, esses seres que controlam a política no mundo das trevas estarão no espiritual também? Ou eles vão ser transferidos para outros planetas quando vier a da luz? Quando o homem desperta, uma das questões mais interessantes que acontecem no mundo espiritual, não só para políticos, para cientistas, pessoas muito inteligentes aqui na Terra, quando primeiro elas nunca acreditaram que existia vida após a morte. E quando elas morrem, elas veem que existe toda uma sociedade organizada e que elas não morreram. A primeira coisa que acontece nessas pessoas é um sentimento mas tão profundo de culpa. É uma angústia tão profunda que bate no coração dessas pessoas, que elas passam anos numa depressão profunda no plano espiritual, para se encontrar como almas cósmicas, como seres cósmicos, quando olham toda a merda que fez aqui embaixo, quando encarnado. Entendeu? E não importa se esses caras foram cientistas, gente importante, políticos, presidentes de países, imperadores. Aí que a responsabilidade desses caras é muito maior e o peso kármico que cai sobre as costas é muito maior. Porque quantos caras não criaram morte de milhões de pessoas e sofrimento de milhões de pessoas aqui, quando criam um conflito, quando criam uma guerra, por ideais políticos, e às vezes por ideal do seu próprio ego ou da sua própria consciência egóica. Isso pesa muito lá após a morte, quando a luz advém à sua consciência. Tá? É isso que acontece. Então, é claro, esses espíritos serão julgados de acordo com a lei maior,
E a sua reencarnação na roda de Sansara será dentro da lei. Uma lei maior que rege toda a experiência das almas humanas na Terra. Não tenho dúvida disso. A roda de Sansara gira. Hoje você pode ser o imperador, mas amanhã você vai ser o mais profundo dos escravos. Professor, que características são importantes para observar para ter uma boa escolha eleitoral? Aqui na Terra? Aqui? Vocês querem que eu te ensine a votar aqui na Terra? Me mostre um candidato iluminado. Eu te digo em quem votar. Mostre-me um candidato realmente 100% honesto, que eu te digo em quem votar. Mostre um grupo, porque política não se faz com uma pessoa, não se faz com um presidente. É um conjunto de ideais conectados que se governa um povo. Certo? Hoje você sabe que o regime presidencial, né, ele depende de Senado, depende de Câmara dos Deputados, as leis são votadas por um conjunto. E todo esse conjunto tem que se mudar junto. Sabe? Se você não mudar todas as pessoas juntas, como eu sempre digo, né, uma andorinha sozinha não faz verão. Entendeu? É aquela velha história, você pega um incêndio na floresta e um passarinho lá consciente com a sua aguinha pegando o biquinho, jogando lá no fogo. Não vai apagar o incêndio. Jamais. Então, por isso, você tem que ter uma mudança de consciência global. Você tem que ter uma consciência cósmica. Junto, a humanidade tem que mudar junto. Muita gente tem que estar na luz. Eu não tenho candidato. Nenhum para votar. Nesse planeta. Tá? Nem se eu fosse cidadão americano nos Estados Unidos eu teria em quem votar. Não é uma questão de estar no Brasil, não. No planeta Terra eu não vou achar um candidato para eu votar. Professor, existem seres espirituais atrás da política atual? Depende, existem seres espirituais atrás de todo ser humano, né? Agora, eu sempre digo uma frase, todo mundo tem um encosto que merece. É a lei da atração, né? Você atrai os encostos que você merece. Então, quantos indivíduos estão vibrando nas trevas, atrai espírito das trevas, atrai uma egrégora das trevas, que é os encostos. Porque os espíritos estão todos no umbral, muitos deles vivendo ao nosso redor. Então você cria uma egrégora espiritual, ou de seres de luz que se aproximam de você, ou de seres das trevas que estão ao seu lado. É isso que a gente atrai. Agora, né? É isso. É simples. Porque não adianta, você pode fazer um discurso na televisão, mas o que está por trás do secreto? O que você vai fazer realmente? O que está por trás daquele conclave que você fez com as empreiteiras, que você fez com toda aquela máfia toda que está por trás do jogo do poder no planeta? Né? Por que você acha que as empreiteiras financiam, né, todos os partidos políticos e não um? Porque ela não é ideológica, ela não tem ideologia, ela quer se manter no poder e não importa qual o partido ganhe. Você está entendendo? Porque ela quer a grana que o país vai dar nas suas obras, né? É tudo um jogo de interesse, e às vezes esse interesse não é do povo, não é um interesse comum da humanidade, é um interesse de grupos, sabe? Então a política hoje se torna uma política de grupos, de interesses de quem está no poder, de quem tem o dinheiro, quem tem a grana, quando os países são capitalistas, né? Quando os países são comunistas, né, o sistema de poder está distribuído de forma diferente, mas isso também não faz a grande diferença, né? Porque é o homem ainda que está no controle de tudo. E se o homem não estiver na luz, as suas ações não dependem das leis externas que foram impostas, depende daquilo que sai de dentro dele. Né? Cara, eu não preciso de nenhuma lei para ser bom. Eu não preciso que exista nenhuma lei para que eu não roube, que eu não mate. Todo mundo sabe que é errado. Né? Professor, os espíritos evoluídos que comandam a Terra poderiam ajudar a governar materialmente a Terra? Não, porque existe o livre-arbítrio. Não é nessa nossa superfície. Existem regras. O que é? É o livre-arbítrio. Nós temos que, através de nossa própria consciência,
governar, agir e atuar. Os espíritos só observam as nossas atitudes, observam os nossos atos, para ver até que ponto, se os espíritos fizessem o contrário, seria intervenção. Não seria a nossa atitude real, não seria o nosso comportamento real. Aí nós não seríamos seres livres para sermos bons ou maus, para agirmos de uma forma pacifista, ou nós estaríamos sendo influenciados pelo poder espiritual do mal. Não é, está entendendo? Porque seria muito fácil você chegar num tribunal, matei um cara, certo? O cara, o juiz falou, você é um assassino. Você falou, não, sou assassino não. Não sou não. Quem me influenciou foi aquele espírito do mal lá, ele que fez eu matar, viu? Então eu não tenho culpa nenhuma. É o Satanás e o demônio que me tentou e fez eu matar. Então o culpado é o demônio, eu sou um santo. Vocês estão me entendendo a jogada? Então você não pode falar que o plano superior influencia desse jeito que vocês estão pensando. Não. Você acha que o plano espiritual influenciou a União Soviética para matar mais de 40 milhões de pessoas para impor o regime comunista na década de 20 e 30, na implantação do comunismo soviético? É só você estudar para impor o comunismo em Cuba, né? Quantas pessoas não foram massacradas e mortas em pelotão de fuzilamento pelos caras que acreditavam naquele ideal e os outros só tinham um ideal diferente, político e ideológico. Mas a direita faz a mesma coisa. Em todos os países, quantos países colonizados que foram pelos países chamados de direita, né, foram lá e implantaram um massacre total também nas colônias. Na verdade, tudo isso advém do interior do ser humano, né? A humanidade terra é uma humanidade podre, é uma humanidade nas trevas. É claro que no meio disso tudo tem muitos espíritos bons, tem muitos espíritos acordando, tem muitos espíritos lutando e trabalhando para um mundo diferente. Isso você não tenha dúvida. Professor, existe um grupo de espíritos mais lúcidos sendo preparados para liderar politicamente na Era da Luz? Provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Todas as almas que estão se preparando para vir na Era da Luz, elas são espíritos que já estão no plano da luz lá em cima, que já estão preparando a sua última descida em planos densos da matéria. Portanto, a sua ação no mundo será uma ação extremamente coordenada com as forças superiores, com as leis superiores, com a verdadeira lei do amor universal. Se a lei fundamental fosse única, que é o amor universal, nada dessa tragédia humana aconteceria na superfície desse planeta, né? Mas teria que ser a lei universal do amor, né? Não essa lei do toma lá, da cá, do poder que existe material e financeiro aqui na Terra, né? Você está entendendo? Professor, a política pode afetar o conclave que vai haver em 2019? Não. Não, porque essa política já existe há milhares de anos na Terra, ela não vai influenciar o conclave estelar que vai acontecer em 2019. Deixa eu dar um aviso para vocês, antes da gente encerrar. A gente vai responder mais perguntas para vocês. Eu quero só dar uns toques para vocês, quem gosta do nosso trabalho. No feriado agora de setembro, pessoal, de 6 a 9 de setembro, nós estaremos em nosso ashram em São Tomé das Letras, com o tema A Transição Planetária e os Extraterrestres. O que tem a ver essa relação, então, com a chegada de inteligência, com a Terra, essa humanidade que está nas trevas, contatar com inteligências avançadas de outros planetas, de outros mundos? O que isso traria à humanidade? É o grande acordar de nossa civilização. E o que aconteceria após esse grande contato em termos de humanidade, em termos de civilização? Então nós vamos estar discutindo tudo isso no feriado de 7 de setembro, aí em São Tomé das Letras, em nosso ashram. Tá? Entre em contato, né, com o nosso site, que é espaçocaminhodaluz.com.br, que é espaco, né, porque não tem cedilha, né? E outro convite muito especial que eu quero fazer a todo o pessoal que mora aí no sul, em Curitiba e nos arredores de Curitiba. Nós vamos estar no mês de setembro, no dia 29 e 30 de setembro, no Hotel Mabu Explex, dando um seminário. Eu estarei dando um seminário, somente o professor Laércio, com o tema O Grande Final do Ciclo Planetário Terra e a Chegada da Era da Luz. Então, quem está aí, um sábado o dia todo e um domingo pela manhã, nós estaremos realizando esse seminário especial e você pode fazer a sua inscrição em nosso site, tá ok?
Então, entre em contato com o nosso site, você que está em Curitiba e quer participar desse seminário especial sobre a transição planetária. Se inscrevam aí, eu tenho certeza que a gente vai ter um encontro maravilhoso aí em Curitiba. Eu tenho muitos amigos em Curitiba, né? Eu tenho ido há vários anos, eu vou para Curitiba fazer conferências, fazer palestras. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um encontro maravilhoso com todos vocês aí de Curitiba. E também nós estamos abertos para as outras capitais, estamos começando a organizar, né, esse tipo de seminário em outras capitais pelo Brasil. Ok? Então é isso. O convite está dado. Perguntas? Professor, o que você pode falar para a gente se preparar para essas eleições desse ano? Cara, você não precisa se preparar coisíssima nenhuma. Certo? Se você é um cara da luz, será que tem alguém da luz para você votar? Em quem você vai confiar os destinos desta nação? Eu, Laércio Fonseca, não tenho essa confiança em ninguém. Ninguém é do Partido da Luz. Se tivesse o Partido da Luz, eu até faria parte, né? Eu tentaria fazer parte, né? Vamos assim dizer, né? Mas eu não posso ser conivente com uma organização social que eu não acredito. Eu não acredito na direita, eu não acredito na esquerda, eu não acredito no centro, eu não acredito nesse homem que está aí. Eu não acredito em toda essa metodologia social que está aí. Eu não acredito. Então você não pode fazer eu votar ou compartilhar algo que eu não acredito. Uma das aberrações do nosso Brasil é obrigar a pessoa a votar. Essa é uma aberração social. Porque eu não tenho ninguém que eu acredito, então eu não vou votar, eu fico lá em casa. Certo? Não, você é obrigado a votar, senão você vai pagar multa, papapá, tira o seu SIC, seu EPS. Aí eu chego lá, eu tenho um leque de coisas que eu detesto, eu sou obrigado a escolher um que eu não detesto, que eu detesto? Eu não, então eu vou anular meu voto. O cara fala assim. Porque eu não posso ser conivente com ninguém. Não tem ninguém que me representa. Não tem nenhuma ideologia que me represente lá. Então, esse é o meu ponto de vista. Vocês podem discordar totalmente de mim, vocês têm toda a razão para isso. Porque isso é uma democracia, não é? Então, na democracia, cada um expressa o seu sentimento e a sua emoção. Isso é democracia. Mas o que eu tenho visto por aí é que não existe democracia coisa nenhuma. Todos os partidos querem se matar um ou outro, né? Não quer ouvir nem discutir as ideias do outro. Eles querem se matar e estar no poder, sempre. Sempre acreditando que eu sou a melhor coisa para esse planeta e para essa sociedade. Esse é o grande discurso que a gente já tem visto há milhares de anos na Terra, né? Fechou? Cara, eu não gosto de falar disso, mas às vezes essas verdades precisam ser ditas. Tá? As pessoas que andam do meu lado sabem que eu não defendo ninguém. Né? Não defendo nada na Terra. Eu defendo a luz, eu defendo a espiritualidade, eu defendo despertar, eu defendo acordar. Não me coloque numa saia justa, né, para tentar escolher pessoas em qual eu não confio, em qual eu não acredito, que não estão nessa consciência planetária, que não estão nessa consciência esotérica, que não estão nessa consciência espiritual. Certo? Eu não posso votar numa pessoa que não acredita em vida após a morte, que não vivencia essa experiência, que não tem noção de nada disso, que acha que a religião é o ópio do povo. Sabe? Que espiritualidade. Esse discurso não funciona para mim. Entendeu? Então, namastê, muita paz, muita luz e até um próximo encontro, pessoal. Muita paz.